Olá, estou com a doutora Conceição, ela é fisioterapeuta, especialista em dor pelo Albert Einstein e ela é mestre em Ciências da Saúde. A pesquisa dela envolveu marcha com crianças com dor musculoesquelética idiopática. E agora ela continua estudando marcha nas crianças sem dor, saudáveis, né, com o seu doutorado. E hoje, acho que nada mais apropriado que ela faça uma explanação a respeito de dor para a gente entender bem a diferença, né, quais são os tipos. Vou deixar isso com ela. Obrigada, viu, Conceição? Obrigada, Renata, pela oportunidade. Então, Renata, dor, nós temos vários tipos de dor. Nós podemos ter uma dor neuropática, uma dor nociceptiva, enfim, dor crónica. Existem vários, e se a gente for no livro, nas bibliografias, a gente vai verificar de facto essas definições de dor. Eu, pessoalmente, gosto de definir a dor quando não há uma causa orgânica, né? Mesmo quando há, dizer que essa dor, a dor é a forma com que o corpo se manifesta, conforme o corpo conversa, como algo não esteja bem. Então, se eu tenho uma dor no braço, o que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo para ter essa dor? O braço está me dizendo que algo não está bem, que está refletindo nele, então está pedindo uma ajuda. Então, sempre que ocorre isso, normalmente o indivíduo vai ao médico, vai verificando e a gente começa a tirar todas as causas orgânicas. Se não houver uma causa orgânica que justifique esse desconforto, essa sensação desprazerosa, então a gente passa a chamar a essa dor uma dor musculoesquelética idiopática. Idiopática porque ela não tem uma origem, ela não há um motivo, uma causa orgânica. Então a gente não sabe a origem dessa dor. A dor musculoesquelética hoje é uma dor que muito se fala, muito se estuda e ainda pouco se sabe, né? Você falou em algum momento do meu estudo sobre marcha com crianças e adolescentes com dor musculoesquelética idiopática, que nós chamamos de DMEI, precisamente por isso. Por quê? Porque sempre que você vai fazer uma avaliação da postura, você sabe que eu sou uma especialista de postura, né? Em toda a minha formação em Rolfing, como já conversámos anteriormente, e quando a gente faz a avaliação da postura, não é importante dizer que o indivíduo ele não está sempre na posição estática. Então, às vezes, há colegas que quando vão fazer essa avaliação, elas fazem a avaliação do seu paciente, enfim, do indivíduo estático. À frente, atrás, lado direito, lado esquerdo. E eu pergunto, mas esse indivíduo ele se movimenta? E não é importante ver como está, como é esse movimento, como ele elabora, como ele se propõe a caminhar, por exemplo. Se ele faz uma dissociação de cinturas, da cintura escapular, que é a parte dos ombros, com a pélvica, a parte da bacia, porque nós sabemos que existe o movimento da contralateralidade, enquanto uma parte vai para frente, a outra vai para trás, e a gente vai andando dessa forma. E muitas vezes, na maioria das vezes, esse movimento ele não é preciso. Precisamos ver se o indivíduo está ao caminhar, se ele está andando, utilizando, fazendo uso das suas articulações do pé. O pé é a estrutura do corpo humano que mais ossinhos tem, todos pequenininhos, e são todos articulados. Precisamente porque eles sustentam o peso do corpo junto com a força da gravidade. Então, esses movimentos estão sendo feitos adequadamente? Ou o indivíduo está andando de uma forma meio robótica, portanto, exigindo uma energia superior a que ele precisaria para se movimentar? E não usando tudo o que ele tem para usar, né? Usar.
A articulação, ela tem tem dois papéis fundamentais no nosso organismo. Tem o papel de alavanca, precisamente para nos facilitar o movimento, e a facilitação da circulação dos líquidos, água, sangue, gás, enfim, do próprio organismo. Então, eu gosto de passar para os meus pacientes que a articulação, metaforicamente, seria como a dobradiça de uma porta. Se você deixa de abrir essa porta durante algum tempo, quando você vai abrir, ela está emperrada, ela não vai. Ocorre o mesmo com a articulação. Se você a deixar, não usar adequadamente, diariamente, enfim, nas suas AVDs, atividades da vida diária, ela começa a ficar emperrada e você deixa de a usar. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Porque muitas vezes vem essa dor musculoesquelética, vem precisamente porque o indivíduo não tem um caminhar adequado, não tem um posicionamento, ou tem a cabeça mais anteriorizada, e nós hoje temos muito isso em função dos celulares, tela, celular, computador. Estamos na era da mídia eletrónica e as pessoas vão andando na rua e vão olhando o celular. Com isso elas vão trazendo a sua cabeça para a frente, aquilo que a gente chama de anteriorização da cabeça. Para a cabeça vir para a frente, a estrutura imediatamente a seguir, que seria a região do tronco, ela faz um movimento para trás. A da bacia faz para a frente. A da região dos membros inferiores para trás. Então o indivíduo começa-se a compensar. Porque se ele joga a cabeça para a frente e todas as outras estruturas para a frente, ele vai cair. Então, para que não caia, temos a compensação. O sistema é sábio, então ele faz. Só que com isso vamos tomando posturas, vértebras da coluna lombar que vão saindo do lugar e tomando posturas em que os músculos vão, algumas estruturas musculares, grupos musculares, começam a ser requisitados em demasiado, em detrimento de outros que não são requisitados. Então começa a haver um desequilíbrio muscular. Porque a gente sabe que temos toda a musculatura da cadeia anterior, da cadeia posterior, e que os músculos estão posicionados no corpo como se fossem as telhas de um telhado. Essa é a própria definição científica de cadeias musculares. Quando você mexe uma telha, todas as outras se movimentam. Então, se eu tenho um músculo que de repente ele está sendo requisitado mais para a flexão, o outro imediatamente a seguir também é puxado. Mas o antagonista dele, isto é, o que faz o movimento contrário, ele passa a ser, fica meio que encurtado, oprimido, para poder dar espaço àquele que se está alongando demais. E aquilo que às vezes a gente vê que as pessoas têm a dor, e o próprio paciente, ele espera que você trate o exato local da dor, né? E às vezes não consegue perceber. Claro, o paciente não tem como perceber se a gente não explicar, mas a gente vê muito profissional fazendo isso também. Não consegue perceber que você tem dor aqui, mas não necessariamente o seu problema é local, o seu problema está numa outra distância, num outro segmento, num outro lugar. Sim. E aí precisa estruturar aquele outro lugar para poder aliviar esse aqui que está a dor. Sim. E muitas vezes a gente nem coloca a mão aqui nesse lugar onde está realmente doendo, né? Renata, quando o paciente me chega, isso é super importante que você está falando, quando o paciente me chega com a queixa de dor, por exemplo, na cervical, de facto eu toco a cervical. Óbvio que quando eu fiz a avaliação dele, tanto na marcha quanto na posição estática, eu mais ou menos já começo a delinear o que é que está acontecendo ali. Mas acabo dando, sim, uma certa atenção naquela região em que o paciente tem a queixa da dor, para que ele se sinta confortável, que eu dei atenção à queixa dele. Apesar de, muitas vezes, saber que ali é uma consequência e não necessariamente a causa. E depois, lentamente, vou passando através desse trabalho de conscientização corporal,
de propriocepção, de que o paciente possa perceber que, de facto, aquela dor inicial que ele trazia, a origem dela era outra. Né? E é muito gratificante esse trabalho, porque o indivíduo começa-se a descobrir enquanto um ser vivo, enquanto um corpo, enquanto uma mente. Ele começa a se apropriar da sua própria identidade. Ele começa a experienciar outras posturas. Isso se faz também muito no consultório, como, por exemplo, a forma de levantar da cama. Então, como é que levanta? O paciente levanta. E nós vimos aonde pode estar pegando aquela forma de levantar, se é mais na região lombar, se é mais na região torácica, enfim, qual a estrutura que está sendo mais requisitada e que provavelmente vai gerar dor em algum lugar. Então a gente pede para o paciente prestar atenção só àquela estrutura, sem dizer o porquê. Presta atenção. Ele presta atenção. Aí peço para ele deitar de novo e ensino uma forma mais adequada de ele realizar o movimento para se levantar. Ele aprende essa forma e aí eu peço que ele faça sozinho, faça esse movimento, prestando atenção naquela mesma estrutura que ele tinha pensado anteriormente. E normalmente 100% das vezes o paciente diz: ficou mais fácil. Entendeu a raiz, Entendeu a raiz. Então, porque eu costumo dizer, porque é o que eu sinto, sinceramente, eu não sou eu que mudo o indivíduo, a postura do indivíduo, que organizo o indivíduo. Não, eu sou uma facilitadora de um processo. O processo é do indivíduo. O Rolfing, que é o método que eu mais uso, não só esse, mas é o método que eu mais uso, que está à base do meu trabalho, é o método, que é o Rolfing. E eu, como facilitadora. Todo esse trabalho está assente nesse tripé. Então, as três coisas precisam estar muito equilibradas, muito conectadas para, de facto, termos sucesso no tratamento. Então, quando o paciente diz: não, porque doutora, a senhora me curou, a senhora tirou a minha dor, eu falei: não tirei nada. A gente trabalhou junto, foi um trabalho conjunto. Porque, de facto, é isso que eu acredito. Não acho que eu tenha um pote perlim-pim-pim que eu consiga tirar, ou que as minhas mãos sejam sagradas, que eu vou pôr a mão e que é aí que vai resolver. É hipótese alguma. É o processo, é o paciente, é a dedicação. E então é como de facto assim. Voltando um pouquinho, como você falava, da marcha, dos estudos que eu vinha fazendo, daí meio para explicar o quanto é importante para mim avaliar essa marcha, né? Avaliar o indivíduo se movimentando. Então nós sabíamos que, ou deduzia-se que os pacientes com dor musculoesquelética, idiopática, ou adenomia, isso a gente diz para as crianças, que é DME, mas para o adulto é o que normalmente se chama de fibromialgia, que eles eram mais lentos nos seus movimentos. Não só no caminhar, como no levantar, enfim, nos seus movimentos, até em função da dor, né? Então eram mais lentos. A gente fez um estudo, uma pesquisa e verificou que não tínhamos ainda nada de uma forma quantitativa o quanto de facto era a marcha, no caso, mas era mais lenta do que o indivíduo saudável. A gente depreendia, porque já que os movimentos todos eram lentos, provavelmente o caminhar dele também seria mais lento, a marcha dele seria mais lenta. E então decidimos debruçar sobre isso. Usamos um aparelho que é o baropodômetro, que é digital, é francês, é dinâmico, então é um sistema em que de facto nos dá com precisão a velocidade da marcha. E durante esse estudo, que foi feito com um grupo de controle de crianças saudáveis e um grupo de crianças
da Unifesp, enfim, que são do nosso ambulatório, com dor, com a DMEI, dor musculoesquelética. E chegamos, de facto, à conclusão, hoje sim, existe uma pesquisa, um trabalho de campo, em que foi comprovado que a marcha, de facto, dos pacientes com dor é mais lenta. Tá? Entretanto, nisso a gente não consegue parar, como você sabe, né, Renata? Você sempre acha, não, agora só vou fazer isso e tal, mas quando você prova o bichinho da pesquisa, você não consegue sair, né? E eu comecei a olhar isso e cheguei também a me perguntar, porque sempre essa coisa da pesquisa a gente precisa ter uma pergunta, né? E procurar a resposta. E a pergunta veio para mim muito no sentido de quais são esses parâmetros da marcha, né? De crianças saudáveis, por exemplo, crianças e adolescentes saudáveis, já que na Unifesp eu trabalho mais com crianças e adolescentes. Consultório é crianças, adolescentes e adultos. Na Unifesp eu trabalho só com criança e adolescente. Então, que parâmetros são esses? Sabemos que é a velocidade, que é o metro por segundo, enfim, a gente sabe quais são os parâmetros, mas quais os valores da normalidade? Da normalidade dentro das crianças. Dentro das crianças saudáveis, então dentro da normalidade. E então decidi estudar isso. Então é agora a minha pesquisa, tem uns 4 anos pela frente, né? E que vamos ver que resultado é que vai dar. De facto, também não sei, mas eu queria saber. E em função disso, olha, fui estudar, fui pesquisar. Foi é essa isso sua que eu estou curiosidade. Foi essa a minha curiosidade. Tá bom, Conceição, muito obrigada. Obrigada porque enriqueceu um pouquinho mais todo mundo, né, a respeito da dor e da experiência dela.